Aleluia. Te confesso que... Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando nesses dias sobre o perdão total. Quantos têm acompanhado as nossas palavras aqui sobre o perdão? Então você entendeu que a partir de agora, da nova aliança, você não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados. Você entendeu isso? Amém? Pastor, mas que negócio é esse? Essa é uma pregação muito polêmica. Tem um livro do pastor Aloysio que eu quero indicar para... Tem um livro do pastor Aloysio que eu quero indicar para você, que é o Perdão Total. Eu comprei ele tem na Amazon, você pode comprar digital, mas você pode pedir também na Livraria da Videira, pedir pela Amazon para vir também o livro físico. Eu não sei quanto é que custa. Tem que ver, você tem que ver no site lá. Mas é um livro muito bom, que dentro desse livro está todas as palavras que eu estou pregando aqui. Nessa série de mensagens, R$30? Meu Deus, quase de graça. Então o que acontece? O conteúdo desse livro é o que eu tenho pregado aqui nos últimos domingos e em alguns domingos para frente, que eu ainda vou pregar. Quando você fala algo concernente à verdade do Evangelho, você vai levantar perseguições. O Evangelho verdadeiro possui perseguição. Ninguém que prega o Evangelho verdadeiro consegue passar isento sem perseguições. O pastor Luiz está falando sobre isso. Ele começou a pregar sobre o perdão completo, já começaram a perseguir ele. Mas o interessante é que quem persegue ele não são os pecadores, mas são os religiosos. Eu pergunto para você, quem crucificou Jesus? Há quem diga que foi os judeus, há quem diga que foi os gregos, há quem diga que foi o diabo, mas foram os religiosos. O Messias se levanta para pregar a nova aliança, para falar que ele ia morrer e ressuscitar. O povo achou que era blasfêmia. Então, claro que Jesus ele não foi preso e assassinado, ele se entregou por nós. Mas quem matou ele foi os religiosos da época. E hoje, quando nós falamos algo sobre o perdão completo, que é o Evangelho, eu sempre tenho te dado versículos bíblicos, base bíblica, dentro de um contexto, porque isso é importante. Você não pode servir a Deus com base em versículos isolados fora do contexto. Por quê, pastor? Porque um texto fora de contexto vai gerar um pretexto. E está cheio de gente falando que é Bíblia, que é de Deus, o que não é de Deus, e o que não é Bíblia. Você já viu aquele versículo que diz, todos os caminhos levam a Deus? Está lá em Heresias, capítulo 71. Não existe, não existe. Então, tem gente que fala, mas na Bíblia está escrito, todo mundo é filho de Deus. Me mostra onde, eu nunca li. Também está escrito na Bíblia, faça a tua parte, que eu te ajudarei, diz o Senhor. Não está escrito em lugar nenhum essas coisas. Mas eu já vi gente pregando sobre isso. Mas na verdade, o contrário desse suposto versículo da Bíblia é, você não precisa fazer nada porque Deus já fez tudo por meio de Jesus no seu lugar. Só que isso que eu te falei agora aqui, todo mundo fala, heresia, loucura. E essa é a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. A palavra de Deus diz, amém? Então, hoje eu quero falar sobre a verdade sobre 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse é o tema da mensagem. Porque alguém já perguntou esses dias. Pois é, mas 1 João 1, 9, como é que o senhor explica? Está dizendo que eu tenho que pedir perdão para os meus pecados. E está escrito na Bíblia. Vamos ler. 1 João 1,9. É uma carta, 1 João significa primeira carta do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode deixar esse versículo aí, por favor. Pastor, e agora? Dorme com esse barulhão todo. A Bíblia, no Novo Testamento, está dizendo que nós temos que confessar os nossos pecados, mas o Senhor está dizendo que nós não precisamos confessar mais, e usando versículos bíblicos para isso. Pois é, eu pergunto para você, você acredita que toda a Bíblia foi escrita para você?
cuidado ao responder. Não. Eu falei que eu estou lendo Levítico, né? Em uma das minhas leituras. Se você lê Levítico, você tem certeza que aquela parte não é para você. Certeza absoluta. Tá, pastor, mas está no Velho Testamento. Sim, mas se você for ler algumas passagens lá de Hebreus, você vai entender também que aquilo não é para você. É para os judeus. Mas como que eu sei então? Aí que nós temos que entender o contexto de todas as coisas. Então, o ensino tradicional de todas as igrejas hoje, normalmente, é que você precisa confessar os seus pecados. E eles mostram esse versículo aí como base. O problema é que esse versículo não são para os cristãos. Vamos entender o contexto? Hoje eu tirei esse culto para te ensinar sobre isso. Então você precisa prestar muita atenção. Porque quando você começar a falar isso na célula, no seu dia a dia, as pessoas vão chegar para você e vão dizer, então me explica aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9. E hoje eu vou te ensinar para você poder explicar. Amém? Então, se nós entendermos que, dentro de um contexto aqui de 1 João, a primeira coisa que nós temos que entender, está claro entre nós, nem tudo que está na Bíblia é para nós. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vou repetir, toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E útil para o ensino, por isso nós estudamos toda a Bíblia. Mas existem partes da Bíblia que são para a nossa vida. Para vivermos, expressarmos. Existem instruções, exortações, ensinos que é para nós. Mas outras, não. Mas como eu vou discernir isso dentro da palavra? Não precisa vir o Espírito como luz e te mostrar. É só você entender o contexto do que está falando. Aqui nós estamos vendo o apóstolo João escrevendo para a igreja. Qual que era o maior problema da igreja no dia do apóstolo João? A Bíblia fala. Os gnósticos. Havia um povo que se denominava gnósticos, que eles tinham um monte de ensino errado, que eles estavam no meio da igreja, disseminando ensinos errados que não o evangelho. E esses gnósticos, eles pareciam crente, se vestiam como crente, mas não eram crentes. Eu pergunto para você, existem coisas assim na igreja hoje? Que as pessoas falam assim, mas aquele fulano não é crente, por que ele faz isso? Entendeu o que eu estou dizendo? Tem gente que está nos cultos, vestido como crente, mas a essência não é de crente, não nasceu de novo. E muitas vezes, hoje eu falei sobre isso aqui, não foi propositadamente, foi pelo Espírito, mas casou com a palavra, glória a Deus. Hoje eu falei de fé. Qual que é o problema quando se fala de fé? Quem é incrédulo fica brabo. É a mesma coisa falar de dízimo. Quem é que fica bravo quando se fala de dízimo? Quem não é dizimista. É ou não é? Quando eu falo de dízimo aqui, quase eu nunca falo. Quem fala é sempre os obreiros. Se é para apanhar, que eles apanham. Estão no treinamento. Mas quando se fala de dízimo aqui, quem é dizimista fala, nem precisava ter essa palavra, porque eu já entendi. Entendeu? Mas quem não é dizimista fica assim, quanto tempo vai falar de dinheiro? Entendeu o que eu estou dizendo? É quem não é que fica bravo. A mesma coisa é falar sobre fé. Pastor, como que eu sei se a minha fé está abalada? Se você ficou bravo com o que eu falei hoje aqui. Você precisa ouvir a palavra e ser curado. Amém? A mesma coisa é esse ensino de João sobre a igreja. Ele estava falando o quê? Vamos lá de novo. Ele está pregando e ele usa esse tema. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Próximo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Qual que é a primeira coisa, então, que os gnósticos ensinavam? Que Deus, que Jesus não veio em carne. Era o primeiro ensino do gnosticismo.
Jesus não veio em carne, ele era um espírito que andava junto com os apóstolos. Esse era o primeiro ensino. O segundo ensino deles é que o pecado não existe. Por quê? Porque Deus não leva em consideração a carne humana. Porque se Jesus era espírito e você é espírito, o que a carne faz não importa, então o pecado não existe. Eram os dois ensinos, por isso que João está aqui pregando, combatendo o quê? Dois ensinos. Ele fala de confessar os pecados. Para quem? Para a igreja? Não, para os gnósticos. Por quê? Você não precisa mais confessar pecado, porque o dia que você creu em Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. A questão do pecado foi resolvida na sua vida. Mas quando o apóstolo João toca então na questão de confessar os pecados, ele está falando concernente aos gnósticos que estavam inseridos. Como é que ele começa essa carta? Olha o ensino dos gnósticos, lembre disso. Eles ensinavam que Jesus não veio em carne, porque como que um Deus vai se humilhar em forma de homem? Isso era mentira, ele não veio, ele era um espírito que andava. Só que tem um problema. Se Jesus não veio em carne, ele não morreu. E se ele não morreu, ninguém foi perdoado. Quando estamos entendendo, diga amém. Então esse ensino, ele se infiltrou dentro da igreja. 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha como é que eles começam a carta. O que era desde o princípio, quem era que estava desde o princípio? Jesus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, ele está enfatizando para arrebentar com a doutrina dos gnósticos. Vou repetir. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Entendeu o que ele está dizendo? Olha aqui, ó. É uma maneira elegante de dizer, o que esse povo está ensinando entre vocês é uma mentira. Porque ele está escrevendo a carta. Se ele dissesse assim, ó, os nossos olhos viram e nós falamos com ele, já seria muito bom. Mas ele deixa claro que as mãos apalparam. Por quê? Matéria toca matéria. Ele era carne, então ele veio em carne. Quando estão entendendo, diga amém. Então ele está quebrando esse ensino errado dentro da igreja. Então quando nós falamos dessa forma, nós entendemos dessa forma a palavra, então os nossos olhos se abrem para esse versículo específico. Tem gente que tem dificuldade de acreditar no que nós pregamos. E pasmem, gente que congrega junto conosco. Que vai para casa e fica assim, não sei se isso que o pastor falou é verdade. Vai ler a Bíblia, filho. Você precisa ter comunhão com a palavra. Quantos querem reinar com Jesus aqui? Diga amém. Mas você vai ter que conhecer a constituição do reino. Alguém que vai ser um juiz aqui nessa terra, precisa conhecer a Constituição, sim ou não? Apesar que a nossa Constituição parece que não está valendo muita coisa. Quase nada. Mas ela é a Constituição brasileira. Deve funcionar. Ou deveria. Existem leis. Quem vai ser um policial, por exemplo? Tem que conhecer as leis, sim ou não? Se o policial não conhece as leis, ele pode ser policial? Não. Se o juiz não conhece as leis, ele pode ser juiz? Não. E se um rei não conhece a Constituição? Ele não pode ser rei. Então o primeiro ponto para reinar com Jesus é conhecer a Constituição do reino, que é a palavra. Amém? Então nós precisamos ler a palavra. E eu digo para os irmãos, ler e entender tem a ver com fazer perguntas. Eu acho que eu recebo poucas perguntas aqui nessa igreja. São duas coisas. Ou o povo está entendendo tudo, ou o povo não está entendendo nada. É duas coisas, porque não tem pergunta. Agora, quando a gente faz um jantar de casais, tem muita pergunta. Você quer descobrir quais perguntas? Se inscreva para o próximo. Tem muita pergunta. Mas assim, o que eu estou dizendo? Quando você tem fome e sede pela palavra, perguntas vão surgir, porque questionamentos terão. Então eu estou aqui todo domingo falando para você sobre a questão do perdão. E hoje eu estou trazendo uma chave espiritual para que você possa entender de uma vez por todas que você foi perdoado. Porque uma arma do diabo contra você é a condenação,
é a acusação. O diabo sempre vai dizer que você nunca está pronto para servir a Deus, que você não é perfeito. E quando alguma coisa é de tom negativo, ele vai tentar atrair para você. Viu, o pastor falou hoje aí sobre fé. Você que não tem fé, ele está falando de ti. Só que o problema é assim, não vem seta assim? Porque na minha vem. Você vai falar isso aí, os irmãos vão pensar que você está falando deles. E vão sair da igreja. Na hora, quando eu estou para falar isso aqui, coisas desse tipo, vem uma seta. Como eu já venci o medo de ficar sozinho, porque eu não me importo se eu tiver uma igreja de 5 pessoas ou de 1000. Entendeu o que eu estou dizendo? Se eu estiver vivendo o propósito de Deus, pregando a verdade, vem comigo quem quer viver a verdade. Mas a promessa é que nós teremos uma de milhares. Tem muita gente querendo a verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? Só que no mundo de mentira, quem fala a verdade é um alienígena. E a verdade é o evangelho, não são conceitos humanos. E nós somos chamados para viver esse evangelho pleno. Não deixe o diabo dominar sobre a sua mente, porque aqui é o campo de batalha. Revesti-vos com o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Você foi salvo e o seu nome foi escrito no livro da vida, seus pecados foram perdoados. E qual que é agora a convicção interior minha? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se eu acertar, se eu errar, se eu for bem ou for mal, se o meu negócio der certo ou não der, se eu der um passe e cair e levantar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os meus erros não definem quem eu sou. O acerto dele naquela cruz é que define quem eu sou. Amém? Então você é amado por Deus, você foi separado. Deus, ele não é aquele que fica se lembrando do seu pecado todo o tempo. Muitas vezes o diabo vai querer colocar na sua mente. E na minha, que eu lembro que um dia eu até falei essa baita besteira. Que bom que a gente consegue pregar bastante tempo para desfazer umas coisas que a gente fala. Um dia, um pastor amigo meu, estava conversando com ele falou assim, sabe, ele mexe com tecnologia, ele falou assim, sabe o que eu acredito que vai ser, quando nós formos para o julgamento lá com Jesus? Eu falei, como? Eu acho que vai ter um telão de LED, e na hora que ele chamar assim, fulano de tal, porque ele vai chamar pelo nome, vai passar toda a tua vida naquele telão para todo mundo ver. Inclusive os teus pensamentos. Eu pensei, estou morto. Eu não quero ir mais para o céu. Mas um dia, num lapso de memória, eu falei isso no culto, pregando. Falei, irmão, cuide o que você faz, vai aparecer tudo no telão. Depois o Espírito Santo falou comigo, falou, eu não estou contigo nessa. Eu falei, se o senhor não está, eu também não estou. Eu desfaço tudo que eu falo. Entendeu o que eu estou dizendo? Está baseado, aí eu pergunto para você, hoje, com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de tempo, eu pergunto, está escrito aonde isso? Onde está escrito que tem esse telão? Onde está escrito que Deus vai fazer isso? Pelo contrário, está escrito, sabe o quê? Dos seus pecados eu não me lembro mais. O que tu faz com meus pecados, Senhor? Lanço no mar do esquecimento, e lá está esquecido. É bom ou não é bom servir a Deus assim? Irmãos, eu vou te contar uma nova, não vai ter telão. Isso é poderoso, porque só de saber disso você sente alegria de servir a Deus. Mas tem crente que é juiz, que ele fala, para mim não, mas tem alguns irmãos nessa igreja que tinha que ter um telão para eles. Entendeu o que eu estou dizendo? É graça sobre graça. O favor de Deus é assim, é uma onda sobre outra onda. Você não dá conta de experimentar de tudo que Deus tem para você e já vem uma outra onda de graça. Porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Então, se Deus se esquece e lança no mar do esquecimento, não é uma amnésia. Eu falei aqui domingo passado. Não é uma amnésia que ele fala assim, eu vou olhar aqui para o Giovanni, mas olha, vou fazer de conta que eu não vi o que tu fez. Uma semana sem aparecer na obra aqui. Vou fazer de conta que eu não vi. Vou fazer de conta que eu não vi. Brincadeira, ele sempre está. Essa semana foi questão de trabalho. Não é assim que Deus faz. Não é uma amnésia santa. Não é. Para Deus, segundo a Bíblia, é como se você nunca tivesse pecado. Nunca. Lançar no mar do esquecimento, ter os seus pecados apagados, é como se você nunca tivesse pecado. Por quê? Jesus pecou? Tem dúvida entre os presentes. Jesus pecou? Eu já vi gente dizendo que Deus pecou. Deus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Amém? Zero pecado. Mas ele assumiu
a posição de pecador. Sim ou não? Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Pelos nossos pecados. Então ele não tinha. Amém? Então se ele morreu pelos nossos pecados, nós vivemos agora por ele. Ele nos substituiu. Se ele nos substituiu, agora ele vive através de nós. Lembra que o apóstolo Paulo disse: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Esse viver em fé é viver sabendo que você é Cristo. Cristão. Pequeno Cristo. Lá em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos, na cidade de Antioquia. E eles chamaram cristãos porque eles se pareciam com Jesus, não fisicamente, mas nas mesmas obras. Eles faziam as mesmas obras de Jesus. Então cristão quer dizer pequeno Cristo. É a mesma coisa dizer tal pai, tal filho. É porque se parecem. Cristão é como nós somos parecidos com o Pai. Amém? Então, se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então você não é mais pecador. E você não mais precisa lidar com o pecado, mas só um pouquinho. Isso não quer dizer que o pecado não exista. Porque quem ensinava que não existia pecado eram os gnósticos. O pecado existe. O pecado é o que alimenta a sua carne. Isso não nos isenta de pecar, porque nós moramos nessa carne. Mas nós não vamos ter mais o salário do pecado. Porque o salário já foi pago lá na cruz. Amém? Os irmãos estão conseguindo me entender? É importante você entender isso aqui, você vai viver uma vida muito mais, de mais liberdade para com Deus. Para falar da parte de Deus, para ser usado por Deus, para servir a Deus até mesmo no dia da sua tribulação. Porque no dia da sua tribulação, o diabo vem com dezenas de flechas, dizendo: sabe o que está passando por isso? Foi jogar futebol, saiu da igreja, irmão, trocou de igreja, viu? Isso aí é demanda. Vai dizer que não é. Às vezes o diabo vem com seta sim. Eu estou brincando aqui com o Vanderlei. Mas o diabo ele vai usar circunstâncias. Sabe por que você foi demitido do trabalho? Você deve ter pensado coisa errada essa semana. Sabe por quê? Quem que é isso? Tem gente que bota na conta do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo falou comigo. O que houve, irmão? Ele fala que a minha vida está muito errada, que eu preciso me consertar com Deus. Mas tu é reformador de gente agora para consertar com Deus? O que é isso? Você já foi feito de novo. Você não é mais aquela velha criatura, agora você é uma nova criatura. E não foi você que fez nada, foi Deus que fez tudo. Você só se colocou na mão dele. Você só chegou no fundo do poço, olhou para cima e falou: Deus, me ajuda que eu não aguento mais. Ele estendeu a mão, tirou do fundo do poço e falou: vai ser nova vida agora para ti. Entendeu o que eu estou dizendo? E essa nova vida nos denota viver uma vida em fé, uma vida em ousadia. Mas o senhor falou hoje aqui que tem gente que tem pouca fé, que é incrédulo. Pois é, eu posso ter falado isso, mas sei o que a Bíblia diz? Que se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, você vai mover os montes. E nós precisamos estar com a palavra, amém? Minha fé está pequena, pastor. Então pode começar a mandar os montes se mover, que Jesus diz que dá. Aí teve um jovem que veio falar comigo: pastor, eu acho que a Bíblia não funciona muito. Falei: que isso, irmão? Fala essa bobagem aí. Ele falou: sério? Eu vi o senhor pregando um dia aí, que se nós tiver fé como um grão de mostarda, nós podemos mover os montes. Esses dias eu estava orando sobre um morro de areia lá em casa. Eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. Eu falei: mano, montes são os problemas às vezes que estão na sua vida. Sério? E se você tiver fé, e tiver 1% de vida, vai viver. Se você tiver fé, e não ter 1% de vida, você vai viver. Se você tiver fé, pequenininha, já viu um grão de mostarda? Eu vou arrumar um dia desse. Pequenininho, mas dá uma hortaliça, é a maior que tem. O que eu estou dizendo para você? Não depende de nós, depende dele. E se você crê, a Bíblia diz que você vai ver a glória de Deus. Pastor, eu estou com a minha fé um pouco abalada. Se fortalece na palavra, come a palavra de dia e de noite. Quando você está com dor de cabeça, você vai para onde? Fala a verdade, irmão, Deus está vendo. Paracetamol. O remédio já está dizendo, paracetamol. Você pega o remédio,
a palavra já vem, paracetamol, para tudo. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Sério? Essa é a verdade. Pastor, o senhor é contra remédio? Em gênero, número e grau. O senhor toma remédio? Sim. Que às vezes tem que tomar. Não é? Não, cuida que você vai entender o que eu estou falando aqui. Senão você sai daqui e fala, remédio de pressão pro lixo, remédio não sei o que pro lixo. O pastor falou para mandar embora. Pastor, vem fazer o velório do irmão aqui que ele morreu. E vão botar a culpa em mim ainda, o pastor da videira de... Não sai aqui o encontro que a gente faz, pessoa que converte, mas essa coisa vai sair. Vai sair no jornal, pastor da videira de Canoas mata fiel porque ele disse para parar de tomar remédio. Eu não estou mandando ninguém parar de tomar remédio aqui, amém? Porque eu não sou médico, eu sou pastor. Quem manda parar de tomar remédio é médico. E quem quer remédio, procura a Bárbara. Quer dizer, tem ainda não? Não tem mais. Lá em casa o remédio era proibido, mas ela tinha um contrabando. Tinha uma caixinha escondida dentro do roupeiro dela. E às vezes, quando a gente recorria para ela, dizia, viu, todo mundo me joga pedra, mas quando dá uma dorzinha de cabeça, vocês me pedem remédio. Mas a questão não é remédio, amém? A questão é fé. Mas sabe que algumas pessoas botam a fé no remédio? Minha esposa está aqui, te amo. Um dia nós tínhamos, elas pequenas, nós tínhamos um vidrinho assim de paracetamol, em gotas. Eu tirei e joguei tudo fora. Lavei, botei água com açúcar. E eu descobri uma coisa, água com açúcar termina com a dor de cabeça. Porque eles tomavam e paravam. Sério? Água com açúcar é um bom remédio para dor de cabeça. Pastor, que maldade. Maldade é deixar eles tomar remédio sem precisar. Então, o que eu estou dizendo? Quando você deposita sua fé em algo, algo vai acontecer. É inevitável. Mas quando você deposita sua fé na palavra, é certo que vai acontecer. É certo. E eu não estou falando, às vezes um remédio resolve a vida de muita gente. Quem tem problema de pressão, às vezes passa mal o tempo todo, toma um remedinho de manhã e resolve. Entendeu? Eu não estou falando contra o remédio. Tomar remédio não diminui a sua fé. Amém? Eu só estou dizendo que, às vezes, pessoas não precisam e tomam. Esse é o problema. Tem gente que acha que paracetamol é bala. Que as farmacêuticas não estejam me ouvindo. É muito pouco provável. Mas eles vão me perseguir se eu ouvir isso. Mas é verdade. Tem gente que qualquer coisa. Um dia eu estava num encontro. Meu filho estava com febre. Veio uma irmã correndo. Pastora, ele está febril, um alto nível de febre. Vamos dar um analgésico e um antitérmico. Eu falei para ela assim, ó, olha aqui, ó. Analgésico, antitérmico. Sai, em nome de Jesus. Falou, ai pastor, por que o senhor é assim? Eu falei assim, não, meus filhos não. Pode dar para os teus. 40 graus, estava assim, ó. E agora, pastor, vão dar remédio? Chuveiro. Chuveiro. Criei os 3, estão vivos. Estão, né? Bem vivos. Bem saudáveis. Gordinhos. Felizes e cheios de Deus. Entendeu? Pastor, o que é isso? É fé. Mas cada um tem que andar na medida da sua. Amém? Não queira andar com a minha fé. Cada um tem a sua fé. E você anda segundo a sua fé. Por quê? Porque se você querer andar com a minha e não ter a minha, vai dar problema. Você vai culpar quem? Olha o tamanho das costas largas. Vai vir para mim. Então, o que eu estou te falando? Pastor, a pregação hoje é sobre perdão ou sobre remédio? É sobre perdão. Remédio foi só um parênteses. Amém? Glória a Deus. Voltamos aqui então. Quando você entende que você foi perdoado, a verdade é que o contexto bíblico, a Bíblia nunca vai ser contraditória. Amém? Então, se você achar que for contraditória, o erro de interpretação está em você. Porque a Bíblia não se contradiz, em momento algum. Se ela diz que Deus cura, Deus cura. Se ela diz que você é perdoado, você é perdoado. Mas então, por que está dizendo que eu tenho que pedir perdão? Fala para o irmão que está do seu lado. Você não viu ainda, irmão? É sobre os gnósticos, fala para ele. Glória a Deus. Então, mesmo no Novo Testamento, nós vemos essa conjuntura. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, você vai ver, não precisa botar aqui, Jesus repreende os fariseus, chamando ele de duas coisas. Raça de víboras
e sepulcros caiados. Se você achar que tudo que está na Bíblia é para você, então você acha que o Evangelho de Mateus está dizendo que você é raça de víboras e sepulcro caiado? Não, esse não é você. Mas eu já ouvi pregação de gente dizendo, você é raça de víboras, e o povo dizendo, aleluia, glória a Deus. Eu não consigo dizer aleluia, glória a Deus, se alguém me chama de raça de víboras. Sabe o que é raça de víboras? É cobras venenosas. Como é que alguém me chama de cobra venenosa e eu digo aleluia, glória a Deus? Apesar que eu já ouvi alguém dizendo amém, quando eu disse que não queria ser arrebatado. Mas ele estava dormindo no culto, hoje ele está bem acordado. Estava chegando, era novo, não entendeu ainda. Amém, irmãos? Importante você entender, nem tudo que está escrito é para nós, mas tudo é útil para o ensino. Eu não estou dizendo que tem parte da Bíblia que você deveria desconsiderar. Não, tudo vai ser útil para o ensino, nós vamos aprender com ela, nós vamos ensinar com ela, mas tem coisas que são especificamente para nós e outras não, que são ditas para os judeus, que são ditas, né, para outras classes de pessoas, de ensinos errados. A maioria das cartas dos apóstolos são para combater ensinos errados. Então, se entrar um ensino errado aqui na vida da igreja, você acha que eu não vou combater? Eu vou. Eu acho que eu sou muito manso com essas coisas. Eu deveria ser mais radical. Porque, quer ver uma coisa que me rebenta é bater em princípios. Se alguém tentar ensinar em princípio errado no nosso meio, dificilmente vai sobreviver. Porque, primeiro que o nosso povo é treinado. Eu louvo a Deus, nós temos uma igreja de crente que entende a palavra. Já não foi nenhum nem dois que tentou trazer ensino errado para o nosso meio, e os irmãos já combateram com metralhadora de Jeová. Alguns nasceram de novo e outros não sobreviveram. Porque é assim. Aqui o apóstolo João está sendo direto. Vocês têm que se arrepender. Por quê? Por que ele está ensinando isso? Porque os gnósticos não eram crentes. E o que faz para se tornar crente? O que a Bíblia fala que você tem que fazer para se tornar um cristão? Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne e que Ele ressuscitou. Aí você nasce de novo, você nasce na família de Deus. O que ele está dizendo? O que isso aqui significa? Reconhecer que você é pecador. Agora, quem reconhece que é pecador? Quem não aguenta mais viver no pecado. Quem já está no lamaçal até para cima do topo da cabeça. E é esses que Jesus está esperando. São os chamados frutos maduros. É aqueles que já experimentaram de tudo do pecado, querem sair, mas não conseguem mais, estão presos. E vai ter um momento que, por mais que o orgulho deles permaneça, eles vão ter que gritar, Jesus, me salva! E aí Jesus levanta alguém, porque as pessoas pensam que Deus vai vir numa nuvem tocando harpa. Filho meu, vim te salvar. Não, vai levantar um irmãozinho, que às vezes nem sabe falar da Bíblia direito. A pessoa que orou para mim levantar daquela cadeira de roda, não foi um crente antigo. Foi um irmão com 3 meses de fé. Dentro daquela barraca tinha um irmão com 3 meses de fé e tinha um crente Tiranossauro Rex na fé. Quando ele viu eu vindo arrastando, porque eu não podia caminhar, ele me desaforou. Seu irresponsável! Tu não sabe o problema que tu pode dar para a igreja fazendo essa irresponsabilidade? E o irmãozinho com 3 meses botou a mão no peito dele e falou assim, cala-te. Só não falou Satanás, mas podia ter falado. Se ele veio até aqui, é porque tem um propósito. O senhor veio aqui se arrastando, porque as suas pernas estão mortas, mas o senhor vai voltar daqui andando. Quando ele falou isso, meu corpo tremeu. Eles me pegaram pelos braços, me colocaram num banco, oraram por mim. Quando esse irmãozinho de 3 meses de fé botou a mão na minha cabeça para orar, porque ele não deixou o outro, ele se avançou igual um pitbull, botou a mão na minha cabeça e falou, em nome de Jesus agora, essas pernas vão voltar a viver. Na hora que ele falou isso, eu senti o meu minguinho. Eu falei, eu nunca senti isso aqui assim. Eu consegui parecer que eu não tinha nada, mas o minguinho estava movendo. Eu falei, ora de novo. Ele orou de novo, eu senti o pé. E eu saí daquela barraca caminhando e nunca mais voltei para a cadeira de roda, para a glória de Deus. Por quê? Porque alguém decidiu se levantar e crer contra as circunstâncias. Alguém decidiu crer o que a palavra estava dizendo.
E é importante nós entender, irmãos, tempo de igreja não define fé. Tempo com Deus, sim. Vou repetir, para você botar lá no seu Instagram. Tempo de igreja não define fé. Tempo com Deus, sim. Quando você tira tempo com Deus, sua fé cresce. E tempo com Deus, eu não estou dizendo 3 horas, 4 horas por dia. Se você tirar 10 minutos por dia na manhã com Deus, antes de dormir, e saber que Deus está contigo todo momento, você vai olhar para a Bíblia e Deus vai revelar as verdades de Deus para você. Eu sempre digo, se você me convidar para ir na sua casa, o que vai me fazer sentir bem lá? Não é churrasco, irmão, para com isso. Também vai. Mas assim, é atenção. Imagina que você me convida, pastor, vamos lá comer lá em casa? Eu dou um jeito de arrumar uma agenda. Vamos lá. Aí eu chego lá, pastor, esse é o melhor sofá da casa, pode sentar aqui, fica à vontade. Obrigado. Vou lá lavar as coisas, lá arrumar, limpar os fundos, depois eu volto. O café está aí, fica à vontade. Você acha que eu vou me sentir bem? Vou ficar constrangido, eu estou na casa de alguém que eu estou indo visitar, mas as pessoas não me dão atenção. Elas saem para fazer os afazeres dela e me deixam lá, mas ela me convidou para ir lá, eu achei que ela queria conversar comigo. Agora, como seria o ideal? A pessoa fala, pastor, senta aí, preparei um café para mim, para o senhor, vamos conversar. E fala uma coisa, eu estou conhecendo a igreja, quero conhecer. Me deu atenção. Amém? Com Jesus deve ser assim. Nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida e às vezes deixamos ele sentado no sofá e vamos fazer as nossas coisas. Pastor, mas eu não tenho tempo para ficar parado o tempo todo com Jesus. Ele não fica parado, ele vai com você. Você está lavando louça, ele está do teu lado. Você fala, Jesus, é tão bom. É tão bom. E se agora no inverno tiver gelada a torneira, fala, Senhor, toca no coração do meu marido para comprar uma torneira elétrica com a água quentinha. Você não pede, Jesus está do teu lado o tempo todo. Pastor, mas o senhor não conhece o meu marido, olha aqui, ele bota um sorrisal na mão, atravessa o rio Guaíba e não molha. Mas você tem um pai que é mão aberta, a mão estava aberta na cruz, não estava fechada. Eu quero dizer para você, você não precisa pedir, você pode pedir para Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tocar no coração do seu marido. Diga amém, irmãs. Aleluia, diga amém, esposa, porque eu não lavo louça. Eu não gosto, mas eu lavo, né, Flor? Eu lavo. Ela falou que eu comprei a máquina de lavar, isso? A máquina de lavar louça, é mesmo. É uma boa ideia. Eu acho que eu entrei numa fria, mas estamos legal. É que às vezes eu esqueço que ela está me ouvindo aqui. Ela vai pedir agora. Só que é o seguinte, pede para o pai. O pai tem mais dinheiro do que eu. Amém? Eu não terminei a pregação ainda. Amém? Eu devo ter ficado vermelho um pouco, mas faz parte do processo. É que ela fala mesmo que tem que falar, ela solta. Brum, não importa onde está. Então o que acontece? Daqui 2 meses você vai ver essa máquina de lavar louça na casa dela. Porque essa mulher tem fé, ela pede e ela recebe mesmo. Mas pede para o pai, não para mim. Vai ser o pai que vai dar. Amém? Então assim, o segredo é pedir para o pai. E ele está contigo todo momento. Só que nós não cavamos relacionamento às vezes. Quando você tem relacionamento, você conhece a verdade de Deus. E essa verdade vai produzir o quê? Respostas. Hoje nós estamos sanando uma pequena dúvida que pode gerar um grande problema dentro dos conceitos, eu posso dizer, teológicos na vida de um crente. Todas as vezes que nós nos depararmos com a primeira carta de João, falando de confissão de pecados, nós vamos saber, espera aí, isso aqui não está falando para nós. Sabe, eu já fui muito questionado e sou através da palavra de Deus. Mas a palavra é a verdade, ela não se engana. Em nenhum momento Deus se engana com a sua palavra. Aos próprios olhos, nós podemos olhar a Bíblia e entender de uma forma, mas pelo Espírito nós temos a revelação. E a palavra só pode ser plena dentro de nós, se nós conhecermos o Logos e o Rema. O que é isso, pastor? O Logos é a palavra escrita, está aqui, letra. Mas o Rema é a palavra revelada do nosso espírito. Não se preocupe, você não vai ter rema da palavra toda numa vez só.
À medida que você vai tendo comunhão com a palavra, você vai entendendo. O que é rema? É você talvez até hoje entender que esse versículo 9 da primeira carta de João, no primeiro capítulo, falava de você. Mas hoje eu estou te explicando que ele não fala de você. Ele não fala ao seu respeito. Ele está falando dos gnósticos, que estavam tentando corromper o ensino. Porque, calcula comigo, se o pecado foi resolvido, e a questão do pecado foi resolvida de uma vez por todas e para sempre, se eu agir com Deus, cada pecado que eu cometer, eu tenho que pedir perdão, eu pergunto para você mais uma vez, você lembra quantos pecados você cometeu hoje? Então você concorda comigo, que se você não lembra todos os pecados, você vai confessar só aqueles que você lembrou. E sempre vai ficar pecado que você vai ficar devendo. Que lá naquele dia vai ter o telão. Entendeu o que eu estou dizendo? Então isso não é bíblico. Porque o sangue, ele lava. E ele apaga de uma vez por todas o pecado, para sempre. Então não tem a ver com atos pecaminosos, com práticas pecaminosas, porque o crente, ele não vive na prática do pecado. Quanto mais o crente conhece a palavra, mais ele abandona o pecado. Ah, pastor, mas eu conheço crente que vive no pecado, não é crente, não nasceu de novo. Mas está no culto, está na vida da igreja, não é crente, é gnóstico. Entendeu o que eu estou dizendo? Não julgue nada, não precisa julgar. A gente sempre busca o outro como exemplo. Não, buscamos a nossa santidade, buscamos o nosso exemplo, buscamos o nosso padrão, e à medida que as pessoas vão vendo isso, elas vão nos seguindo. Nós somos chamados para gerar discípulos para Deus. E quanto mais nós buscarmos para nós as mudanças que precisamos em Deus, e entender que nós estamos em paz com Deus, Deus não está de mal conosco em momento algum. Ah, pastor, mas quando eu erro, Deus fica brabo. Não, Deus é um Deus feliz, porque você é filho. Mas tem muita gente que tem uma mente tão louca, que ele pensa que Deus é um pai assim. Agora a filha está chorando, dá a mão aqui, e corta um dedo dela para ela aprender a se comportar. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem gente que pensa que Deus é assim. Deus bota uma enfermidade no fulano aqui, para ele aprender a andar no caminho. Isso aí não é Deus, é o diabo. Deus é um pai de amor. Mas não se assuste, eu já vi ensino desse, para tudo que é lado. Essa enfermidade aí, irmão, por que está com ela? Deus está me corrigindo algumas coisas na minha vida. Que Deus, filho? Deus não bota enfermidade em ninguém. Deus tira, Deus cura. Deus não bota enfermidade em ninguém. Deus é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom. E essa é a verdade. Não muda a verdade de Deus, porque circunstâncias acontecem na sua vida. Nós estamos no mundo mal, sim ou não? E no mundo mal, coisas más acontecem. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos em Deus nessa terra, porque nascemos de novo em Jesus. Então o sangue de Jesus não é um sabonete. Que quando você pecou, você vai lá e lava com sangue, resolvido. Até o próximo pecado. Não, um dia que você nasceu de novo, está resolvido. Vou te dar um exemplo, um bebê que nasce hoje, para nós encerrar. Tem bebê aqui? Bebê, tem algum bebê aqui? Pequeno, o menor. É porque todo mundo te chama de bebê, por isso estou com essa cara aí. Tu é um profeta de Deus. Ele viu que tu chama ele de bebê? Se chamasse, eu ia te chamar a tua atenção agora. Estou brincando. A Megan, ela é quase um bebê. Ela já está grandinha, está falando, fala até pastor. Mas quando a Megan nasceu, ela nasceu e nunca tinha cometido um ato pecaminoso. Ela era pecadora, sim ou não? Vou perguntar de novo, eu já ensinei isso aqui. Um bebê, esquece a Megan. Um bebê que nasce agora, aqui no hospital da Ubra. Nasceu agora, 5 minutos atrás. Esse bebê é pecador, sim ou não? Vocês estão bons, eu tentei de lubriar vocês não caíram na minha. É verdade. Pastor, mas como que um bebê? Dizia a minha avó e a minha mãe. Eu acho que o senhor já disse alguma vez também, seu Paulo. Até os 7 anos é anjo. Já falou alguma vez aí? Não.
Tem cara de quem falou. Então o que acontece? Até os 7 anos é anjo. Os mais antigos falavam isso. É bonito, é meigo, só não está na Bíblia. Então está fora. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já estou encerrando. Depois que eu falo isso, dá 30 minutos ainda a gente encerra. Estou brincando. Então, se um bebê que nasceu, ele não tem um pecado ainda, ele é pecador. Vou te dar um exemplo prático. Alguém já plantou alguma coisa aí, alguma árvore frutífera? O quê? Bergamota. Fruta maravilhosa. Bergamota. No inverno agora então. Bergamota, vitamina C. Você planta, pega a semente da bergamota, cava um buraco, planta a bergamota, bota terra, bota água, e de repente, nasce. Um pezinho, não deu fruto ainda. Como se chama o pé de bergamota? Que susto, achei que tinham falado aroeira. Bergamoteira. Então a bergamoteira não deu nenhum fruto ainda. Ela chama bergamoteira? Mas ela não deu fruto. Mas o nome dela não tem a ver com fruto, mas sim com a natureza dela. Sim ou não? A criança quando nasce é um pecadeiro. Ele não tem a ver com o fruto, tem a ver com a natureza adâmica, lá do Éden. Ele já nasce com o pecado da sua essência. Vou te provar. Está ali, nosso amigo Pedro, feliz e contente. Porque ele está sem fome. Mas se ele tiver com fome, ninguém segura esse bebê. Já viu aquele filme? E se alguém tentar tirar o pão da mão dele, ele se bota na criança. Sério? Quem que ensinou isso? É o Roger que bota na escolinha para ensinar a se defender contra roubadores de comida. Não! É a semente do pecado que está dentro dele. Ele é um pecadeiro, assim como a bergamoteira. Vai ter um momento, ninguém vai ficar ali. Nasce, bergamota, nasce. Não vai ser por muito falar. Vai ter um momento, quando você menos espera, vai surgir uma bergamota. Por causa da natureza dela, vai gerar segundo a sua espécie. O pecadeiro, quanto menos espera, ele vai gerar pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos precisam nascer de novo. O evangelho vai ter que ser pregado por Pedro, num determinado momento, para que ele possa converter, reconhecer que é um pecador e aceitar Jesus e viver a nova vida em Cristo. Por quê? Cristo não tem pecado. E quem nasce de novo em Jesus, também não tem. A nova natureza aponta para isso. Então por que eu não preciso confessar pecado, pastor? Porque você está em Cristo. E todos os seus pecados foram apagados. Não é que não existe. Pecado existe. Você ainda comete. Mas Deus já pagou a sua dívida do pecado. Por quê? Porque você creu. Fica de pé no seu lugar. Por fim, houve um momento na saída do povo, lá em Êxodo. O povo de Deus, os hebreus, eles foram libertos da escravidão do Egito. Amém? Você conhece essa história? E esse povo então, muitas pessoas dizem assim, pastor, mas é tão fácil, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia já fala desde a velha aliança, que tudo depende dele. Nós não podemos fazer nada. Nós somos muito pobres para dar algo para Deus. E Ele é muito rico para precisar de algo que nós podemos dar para Ele. Então o que acontece? Se Ele tem que nos dar algo, Ele dá de graça. É pela graça, mediante a fé. Quem recebe o que Deus tem para dar, é quem crê. Se você crê, você recebe. E é o que acontece lá no Velho Testamento. Porque a Bíblia toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. O povo começa a reclamar, murmurar, e de repente começa a aparecer cobras no meio do povo. Você já leu sobre isso? Víboras, serpentes, e começa a picar o povo, e o povo começa a morrer. Moisés, desesperado, busca a Deus e fala, Senhor, perdoa o povo, eles não sabem o que fazem. E as cobras estão matando o povo,
picava, dava pouco tempo, eles morriam. Então Deus fala com Moisés assim, pega uma haste de ferro, bota uma serpente de bronze enrolada nessa haste, e depois que essa haste e essa serpente de bronze estiverem prontas, você vai passar no meio do povo, e quem olhar para a serpente e ter sido picado pela serpente abrasadora, vai ser curado e não vai morrer. E Moisés então faz uma haste em forma de cruz, e desenha a cobra, a serpente, e ele passa. E as pessoas eram picadas pela cobra, e eles chamavam rapidamente, Moisés passava com a haste, eles olhavam para a haste, e eles eram curados. O que eles tinham que fazer para ser curado? Só olhar. Mas esse olhar não era um olhar natural. Eles tinham que olhar e crer no que Moisés estava falando. E eles olhavam então para a serpente, e aquela serpente, ela era um juízo de Deus contra o pecado. Qual que era o pecado? Incredulidade. Porque quem murmura, quem reclama o tempo todo, não crê. Então aquele arraial de pessoas, eles estavam, alguns deles murmurando, porque parece que eles não chegavam nunca na terra prometida. E aí o que acontece? Deus então dá livramento. Por causa do pecado do povo, o salário do pecado é o quê? A morte. A serpente mordia e eles morriam. Pastor do céu. Olha só. Jesus, ele é a serpente que foi levantada. Quem que fez Eva cair lá no Éden? Foi quem? Foi a serpente. Peraí, lá na cruz Jesus foi. Pois é. Teve uma hora que Deus virou as costas para Jesus lá na cruz. É o único momento que Jesus chama ele de Deus. Jesus só chama ele de Pai. Mas lá na cruz, naquele momento, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Porque Deus não combina com o pecado. E naquele momento Jesus estava levando todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele é a serpente que foi levantada no deserto. Todo aquele agora que olhar para ele e crer, será salvo. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando você então se depara, pastor, mas a serpente lá no Éden era o demônio. Por causa que ele é o autor do pecado. Ele se alimenta do pecado. Mas lá na cruz, Jesus venceu a Satanás. E ele pisou na cabeça da serpente. A promessa do Éden se concretiza na cruz. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E lá na cruz essa promessa, essa profecia se cumpre. Satanás é derrotado de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Então hoje qual que é a mensagem, pastor? Tem um monte de gente presa no pecado aí fora. Só que as portas da prisão estão abertas. Pasmem, tem gente indo para o inferno com a conta paga. E o que nós estamos fazendo aqui, pastor, como igreja? Anunciando a boa nova do Evangelho. E que boa nova é essa? Está tudo pago. Apenas olhe para Ele. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que para de servir a Deus. Desiste da obra de Deus. Sabe por quê? Porque elas não estão olhando para Ele. E quando você não está olhando para Ele, você é picado pela serpente. O que é isso, pastor? O veneno da serpente. Ele vai tirar o seu foco, se possível for. Mas se você estiver olhando para Ele, a serpente pode até te morder. Mas o veneno da serpente não vai fazer efeito dentro de você. Porque você recebeu o antídoto do céu. Eu quero orar por você hoje. Porque eu creio muito, muito, muito. Que o Senhor tem nos levado a um novo nível de entendimento para relacionarmos com Ele.
Isso é tudo que um cristão precisa, porque nós vivemos uma geração que ainda cristãos têm medo de se relacionar com Deus, achando que Deus vai castigar, que Deus vai matar, que Deus vai fazer. Não, Deus é bom. Ele é o autor da vida. Semana que vem, em nome de Jesus, nós teremos mais 50 pessoas sendo acrescentadas na vida da igreja. É o nosso encontro com Deus aqui. Se você não fez sua inscrição ainda, faça. É mesmo, né? Final de semana que vem agora, né? Sábado e domingo. Teremos 50 pessoas aqui. Alguns servindo, outros passando pelo encontro para ter a maior experiência da sua vida. Pastor, eu já conheço Deus. Se você nunca passou pelo encontro, você não conhece Ele bem ainda. Agora, depois que você passar pelo encontro... Não, pastor, já fui em igreja, já fui em tudo. Ouso dizer, se você não passou pelo encontro com Deus, você não conhece Deus ainda. Porque depois do encontro com Deus, aí você pode dizer, realmente eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada. Esse é o nosso chamado, anunciar, não condenação. Não condenar as pessoas, mas mostrar que Jesus já pagou o preço. Você não precisa ser perfeito, nunca será. Mas Ele é perfeito, Ele te aceita como você é, e Ele vai mudar o que tiver que mudar na sua vida, não por obrigação, mas o amor dEle te conduzirá. Eu quero orar por você nessa hora. Pastor, nós vamos orar por o quê? Primeira coisa, são duas. Nós vamos orar para que você seja um propagador dessa mensagem. Está cheio de gente propagando o evangelho da lei, falando da lei da condenação, mas nós somos mensageiros da graça. A graça não possui condenação, nem apontar de dedos, mas nós amamos como Ele nos amou. Essa é a essência do evangelho, Cristo em vós. E a glória dele se manifesta através de você, começando por amor, amando uns aos outros. Então nós vamos orar por isso nesse momento, né, que nós possamos ser esses propagadores. E qual que é o resultado disso? Nós vamos trazer pelo menos uma pessoa para esse encontro no final de semana que vem. E talvez se você está aqui me ouvindo hoje, você nunca passou pelo encontro, você é essa pessoa. Você é o meu convidado. Eu te convido. Como é que vai ser, pastor? Vai ser sábado, começando às 8 da manhã aqui, até às 8 da noite. Você vai poder ir para casa dormir e voltar no domingo, começando às 8 da manhã até às 9 da noite. Serão 2 dias em que você vai poder ir para casa dormir. Mas você vai ter a maior experiência da sua vida. Você vai ser servido como nunca antes. Vamos orar sobre isso? Eu queria que você, do fundo do seu coração agora, fechasse os seus olhos e pedisse para o Senhor: Senhor, eu quero ser um canal da palavra de vida, de graça, que da minha boca saia palavras de esperança, de fé, que eu possa ser um instrumento. Pai, nós oramos nessa noite, debaixo da Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz. Ó Deus, que a cada dia nós possamos expressar o que está dentro de nós. Temos recebido o alimento espiritual e nós somos uma fonte a jorrar, a vida, a fé, a ousadia, a graça. Que possamos, ó Deus, ser pescadores de homens, captar almas para o Senhor. Que possamos, ó Deus, levar outras pessoas, pelo testemunho do Evangelho, a conhecer o Senhor, a ter um encontro com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Eis-nos aqui, nos capacita, nos usa, coloca palavras na nossa boca, para que sejamos um instrumento nas Tuas mãos, para a salvação de muitas famílias, assim como o Senhor fez na nossa casa, assim como o Senhor fez na nossa família. Faz através de nós, faz através da Tua igreja, faz através de cada célula, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, nesses dias, os mensageiros das boas novas, os propagadores do Evangelho da graça, que possamos nos multiplicar nessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia. A segunda coisa, para nós encerrarmos, eu quero orar pelo nosso encontro da semana que vem. Eu não sei quantas inscrições nós já temos. A última vez, a primeira semana, já tinha 14, se eu não me engano. Nosso alvo é 50. E essa semana, 18? Essa semana, faltam 22 então, é isso, né? Não, 22 não. 32. Faltam 32 pessoas. Nós temos uma semana. Eu creio. Deus é o Deus, ainda que às vezes não precisaria ser assim,
mas eu creio no Deus que faz todas as coisas. E talvez vai ter pessoas que Deus vai te dar essa semana, vai conectar com você essa semana. Às vezes é um filho, às vezes é um esposo, às vezes é alguém da sua família que vai dizer assim: eu preciso de ajuda. Ele não vai chegar na sua casa dizendo assim: ó, eu quero ir no encontro. Ele vai dizer, a primeira coisa vai pedir ajuda, me ajuda. Você vai dizer: eu tenho uma ajuda para você. Vai ser um final de semana inteiro, mas vai mudar a tua história para sempre, vai mudar a tua eternidade. Vamos orar por esse encontro. Eu queria que você falasse diante de Deus: Senhor, me dá uma pessoa pelo menos para trazer. Se você não conhece ninguém ainda, se você não trouxe ninguém, não escreveu ninguém, fala hoje para Deus, nessa hora, nesse momento: Senhor, me dá pelo menos uma pessoa para me trazer nesse encontro. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse encontro diante do Senhor. Pai, declaramos em nome de Jesus, teremos 50 vidas que serão transformadas pelo poder da Tua palavra no próximo final de semana. Senhor, cada um dos meus irmãos está orando, pedindo pelo menos uma pessoa para trazer. Senhor, eu te peço, ó Deus, dá conexões essa semana, dá pessoas que estão necessitando de uma transformação, dá os frutos maduros, Senhor, que estão prontos para serem colhidos. Dá-nos conexões de fé, dá-nos recurso financeiro, abre portas para que possamos fazer o maior encontro aqui nesse prédio. Senhor, nós declaramos que essas vidas serão transformadas para a glória do Teu nome. Abençoa essa equipe que vai estar trabalhando nesse encontro, usa eles como instrumento. Eu declaro que cada uma das nossas células vai levar pelo menos 3 pessoas para esse encontro. Nós concordamos, nenhuma das nossas células vai ficar sem trazer pessoas para ter um encontro com Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Quero dizer para você, você conhece pessoas, vamos nessa semana investir em visitas, traga para a célula. Com certeza um final de semana desse muda a vida de qualquer um, é inevitável. Amém? Levante a sua mão, quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre a vida deles, que eles possam ter uma semana de colheita abundante, poderosa, de portas abertas, de favor do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Quero dar uma dica para você que é casado. Amanhã é o dia dos namorados, né? Nós vamos ter um evento de casais no dia 23, mas no dia dos namorados mesmo nós não fizemos nada. Até as aulas do Maturidade CTL amanhã, elas foram mudadas, vão ser terça-feira, para liberar os casais para aquela noite romântica, para sair, para tomar tomar uma sopa. Aí é uma desgraça, né? Isso aí foi uma seta que veio de atravessada, para comer um sushi, para comer um fundi na serra, para comer um churrasco. Amanhã é dia: pastor, a grana não está muito boa, pelo menos sai com ela para tomar um café. Tá bom, toma uma sopa, vai, faz o que você quiser, mas sai com a sua esposa amanhã, por favor. Pastor, já estou há muitos anos casado, isso aí nem faz parte da minha vida. Mas faz sim. Amanhã é dia de você sair. Nós cancelamos as aulas da escola e vai ser na terça-feira, depois da manhã, a aula que seria amanhã, justamente para liberar os casais. E os jovens, pastor, faz o quê? Vem para a obra no prédio aqui que tem bastante coisa para fazer. Amém? Vá em paz, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós estamos encerrados. Glória a Deus. Deus é bom. Tem uma semana de vitória. Dê um abraço a pelo menos 3 irmãos. Se você está nos visitando pela primeira vez hoje, seja bem-vindo aí. Não deixe de dar o seu nome, o seu telefone lá para os servos. Amém? Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, obrigado por estar conectado conosco até agora. Que o Senhor te abençoe mais ainda. Que você possa propagar essa mensagem do Evangelho para muitas outras pessoas, e que você possa ser fortalecido no Senhor. Tenha uma semana de vitória. Não deixe de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas essa programação, em nome de Jesus. Fica na paz. Pastor, te amo, meu pastor. Pastor, te amo, meu pastor. Sua vida é uma bênção, eu quero ser igual você. Sua vida é uma bênção, eu quero ser igual você. Pastor, te amo, meu pastor.